Seguimos no Rio de Janeiro, Maracanã. Informações do Flamengo É com o Flamengo. Pedro Henrique Torre. É o Flamengo. Fala, Playhal, tudo bem? Um abraço para você, para o Pascoal, Zé, todo mundo do Equipe F, quem acompanha a gente de casa também. Jogão aqui no Maracanã, Flamengo Estudiantes, jogo de ida das quartas de final da Libertadores, 21h30, transmissão exclusiva, hein? ESPN e também Disney Plus, toda a nossa equipe vai estar por aqui para esse grande jogo, que é um momento importantíssimo do Flamengo na temporada. Nos últimos 2 anos, insucessos na busca pelo tetracampeonato contra o Olímpia e também o Peñarol. Mas o Flamengo também impulsa fora de campo, tem a questão da renovação do Felipe Luiz, apuração do ESPN.com.br, André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva, de que houve uma reunião durante a data FIFA do José Boto com o Jorge Mendes, super agente mundial, trabalhou com Cristiano Ronaldo e tudo mais, para tratar da renovação do Felipe Luiz. O Flamengo quer mais 1 ou pelo menos mais 2 anos, já conversa há algum tempo e vem acelerando aí para não deixar o contrato se encerrar, encerra em dezembro. Então quer garantir o seu comandante para o restante da temporada. Em relação ao time, há dúvidas aí se o Jorginho vai ter condição. Edema na coxa esquerda, está fora já há algum tempo, antes da data FIFA foi poupado. Aí De La Cruz ou Alan concorrem por essa vaga junto com o Saúl no meio de campo. Na lateral esquerda, o Alexandro ainda se recupera de um problema na panturrilha, mas tem Ayrton Lucas, vinha mais para o Ayrton Lucas mesmo. E assim, só para arrematar, Bruno Henrique de volta depois de ser poupado no último jogo no Brasileiro. Abraço. Outro para você, Pedro Henrique Torre. Jorginho aí com dificuldades para jogar amanhã contra o Estudiantes. Pascoal, você iria com quem? Com o Alan ou com o De La Cruz? Eu acho que nessa função de primeiro volante o Alan vai melhor. Eu também acho. Aliás, joguinho de mata-mata, mesmo sendo no Maracanã contra o Estudiantes, o Flamengo muito melhor. Um pouquinho de cautela não faz mal a ninguém, né? Não, eu acho que tem que ter uma proteção ali, porque o Saúl sai muito para jogar e tem muita qualidade técnica, né? E dependendo, um volante na frente da zaga. Aliás, é uma postura do treinador do Flamengo ter um homem de marcação na frente da zaga. Por que ele faz isso? Deve estar rezando pro Pulgar ter condições também, né? O Pulgar... Ele tá voltando, né? Pelo menos o que eu li aí, o Pulgar daqui a pouco volta. Já faz tempo, né? Ele faz bastante tempo. Também ele foi no Mundial. Agora, você ter um jogador na frente da zaga, você libera os laterais, você consegue dar situação de jogo para o segundo volante, porque o debochado vai fazer o jogo dele e vai flutuar entre a meia esquerda e a ponta esquerda, entre a meia direita e a ponta direita, e aí o Saúl encontra o espaço, às vezes pela esquerda, como ele fez no jogo contra o Juventude, às vezes pela direita, como fez em outras partidas. O Plata, que é um jogador que é muito interessante no plano tático, o Pedro fazendo grandes apresentações, e aí você começa... O Samuel Lino jogando bem. A gente não vê nenhum jogador do Flamengo nesses últimos tempos jogando abaixo do normal. A gente viu o Alan longe do que o Alan tem potencial, mas hoje o Alan não. Hoje o Alan já está jogando no nível do Flamengo. É um adversário complicado por ser um adversário argentino, né? Porque o Estudiantes não vai sair para jogar. O Estudiantes não vai especular na frente. Só se tiver uma bola no contra-ataque, uma bola que sobra... Engraçado que a gente fala de tradição, desculpa te interromper, Pascoal. Estudiantes também tem 4 Libertadores. Tem. Não, nenhum time brasileiro tem. Mas essa não é a melhor versão do Estudiantes. Sim, Peço perdão, Pascoal, por favor, desculpa, eu sempre confundo. O time administrado pelo Verón é o Estudiantes. É o Estudiantes. Do pai e depois por filho. Que jogador, rapaz. Que jogador. O Zé, no Verón. Sem querer. Não, a bola ficou longe, né, Zé? Mas foi sem querer. O Estudiantes é um time que não tem muitas qualidades ofensivas. Então, o Flamengo vai pressionar o time do Estudiantes. O Estudiantes vai pedir, pelo amor de Deus, uma bola de contra-ataque. Para escapar uma bola e ele conseguir fazer um contra-ataque. Esse é o jogo do Estudiantes. Contra o River Plate, o Estudiantes não conseguiu essa bola. Teve, sim, uma bola no segundo tempo. Teve, sim. Mas foi uma finalização horrorosa. Perdeu a possibilidade de fazer o gol e empatar o jogo, o time do Estudiantes de La Plata. Uma bola só que escapou no segundo tempo. Agora, o Flamengo jogando dentro da sua normalidade, do que vem atuando depois das partidas contra o Internacional, aí eu sou obrigado a dizer para você, o jogo em casa é 90-10. Menos de 2 você nem... Não, eu com menos de 2 não vou nem sorrir.
Se o Flamengo ganhar com menos de 2 gols, eu não vou sorrir. Agora, com mais de 2, eu vou achar graça. Menos de 2, eu não acho ainda graça. no time, Zé, o Alexandro dúvida, aliás, o Alexandro constantes problemas médicos. Esse é um problema até para a seleção brasileira. Enorme problema para a seleção porque brasileira. Porque o Dom Carlos aposta muito nele. Mas é difícil apostar em continuidade, ainda mais um torneio de um mês do Alexandro, que na Copa passada se machucou. Isso que eu ia falar. Você iria de Ayrton Lucas ou de Vinha? Vinha. Segundo o Pedro Henrique Torre, mais chances para Ayrton Lucas. Né? As entrevistas do Felipe, nas últimas entrevistas, ele sempre deu muita moral pro Ayrton Lucas, né? Mas eu gosto mais do Vinha. Eu também o prefiro. Vinha consegue fazer o que o Ayrton Lucas faz, do meio para frente, que eu acho que ele tem muita qualidade e pode fazer até melhor, porque o Vinha, quando ele vem por dentro, eu acho que ele tem uma noção de espaço e de tempo melhor do que o Ayrton Lucas. O Ayrton é muito forte quando ele tem a linha de fundo para fazer os cruzamentos ou chegar em diagonal e chutar. Mas aí na parte defensiva, o Vinha eu acho que é mais completo. Então, para você ter os dois mundos, eu optaria pelo Vinha. Mas acho que o dia a dia... O Vinha se ali... aproxima mais do que era o Felipe como lateral. Isso aí. E aí eu acho que o Felipe tem o dia a dia, né, desses jogadores, tem a questão de gestão de elenco, tudo. Então acho que deve jogar o Ayrton Lucas. Felipe, que, como disse o Pedro Henrique Torre, nossa reportagem do nosso site trouxe a informação que já houve uma reunião entre o José Boto e o Jorge Mendes. Está sem empresário, o Felipe Luiz, Jorge Mendes, que é desde sempre o empresário do Cristiano Ronaldo. Já houve uma conversa em Lisboa na última data FIFA, pensando na renovação de contrato. Um contrato que seria de até 2 temporadas, mais 2 anos. E depois do Felipe ter recebido uma, no mínimo, sondagem do Fenerbahçe, de repente foi até proposta, né? Ele confirmou que foi Se eu não me engano, o Jorge Mendes é o mesmo empresário também do Mourinho, né? Do Zé Mourinho, que estaria indo para o Benfica. No lugar do Lages, né? Ele que tem uma história riquíssima no Porto, um dos maiores treinadores da história do Futebol Clube do Porto, conquistando uma Europa League, na época a Copa da UEFA, e a Champions League. Com Diego e com o Carlos Alberto fazendo gol na final. Mas voltando, o Felipe está valorizado pelo seu trabalho no Flamengo, lógico, já com conquistas, com 3 taças, né? Copa do Brasil, Supercopa no início do ano e o Campeonato Carioca, e pela proposta do Fenerbahçe. A gente sabe que em qualquer segmento, qualquer profissão, quando vem uma propostinha de fora, você se valoriza internamente. É a hora da coisa... Propostinha, você está sendo bondoso, hein? É a hora da chuva pingar mais grossa. Não, é a hora de pingar na conta. Essa propostinha aí, a hora que ele falou, eu fiquei contando os zeros, Pascoal, até me confundi. Essa é a hora de chuviscar na conta. 15 dias. A proposta do Fenerbahçe, estava falando em 3 milhõezinhos, 15 dias estava bonito. O Plihal, o Felipe tem muito potencial. O Felipe vai treinar no futebol europeu. Ele vai ser treinador do futebol europeu. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, até pela forma que ele chega no futebol europeu para jogar na Holanda, depois a passagem dele para jogar na Espanha, na Inglaterra. Ele abriu portas, porque ele é um garoto muito inteligente, ele é um cidadão muito competente. E eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai trabalhar no futebol europeu brevemente. Mas ele tem uma coisa que ele quer deixar registrada. Para quem não sabe, o Felipe é muito torcedor do Flamengo. Eu sei porque eu conheço o Felipe desde garoto. Pequeno. O Felipe é muito torcedor do Flamengo. Então, ele quer marcar época, ele quer deixar as suas marcas, as suas digitais no Flamengo. Então, ele quer uma conquista de Libertadores, ele quer uma conquista de Campeonato Brasileiro, e eu não duvido não de que ele possa renovar por mais 2 anos com o Flamengo. Porque ele sabe que a carreira dele está aberta para o futebol europeu. Ele é super jovem, Isso né? vai acontecer. Vai acontecer. Ele tem o quê, 40? Ele tem 40 anos. Acho que o empresário que tem, né? E tá com o quê, Zé? O empresário que ele tem, fica mais fácil. Além mais fácil. A melhor propaganda é o seu trabalho, né? E o Felipe vem fazendo um ótimo trabalho e uma propaganda fantástica. E aí você tem um cara que impulsiona e tem a chave das portas, né, da Europa, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Aí o empresário, no caso do Felipe, é só para sentar e conversar. Vem cá, vamos acertar isso e aquilo. Não é o cara que vai ficar batendo, tem um treinador lá, tal. Não, nem precisa. O que o Felipe está fazendo. Qual você considera ser a maior dificuldade em ser técnico do Flamengo? Porque a gente sempre
tende a olhar para o lado da facilidade, de você ter uma fartura incrível? A gestão é dificílima. A gestão ou a pressão externa? A gestão interna ou a pressão externa? Não, a gestão, quando eu falo, a gestão envolve isso, envolve a parte interna, que é você fazer a administração de um ambiente, muitas vezes pode se tornar tóxico, né, por conta da pressão externa. Então, se você tiver uma boa gestão interna no seu vestiário, você olhar nos olhos dos jogadores, você ser honesto, mostrar para eles que você está sendo honesto, que joga quem está melhor, que joga porque você prefere determinado sistema de jogo para aquele jogo exclusivamente, mas que você conta com o jogador, isso daí você acaba eliminando a pressão externa. Né? Porque o jogador vai jogar para você, o jogador vai se sentir bem, vai se sentir com respaldo do treinador, com entendimento daquilo que o treinador precisa, e aí você tem uma troca não vou dizer de favores, mas você tem uma troca de elegantes, uma coisa assim dentro do vestiário. E isso daí te ajuda. E aí a pressão externa fica muito mais fácil de você controlar, porque você sabe que você precisa ganhar no Flamengo. Mas você sabendo administrar esse vestiário, você consegue tirar o melhor. E é o melhor, quando você tem os melhores jogadores da América do Sul, eu acho, fica muito mais fácil para você, trabalhar. Mas de qualquer forma, mesmo nessa situação, com essa, entre aspas, segurança técnica, qualquer técnico aqui no Brasil está sempre na berlinda, no fio da navalha, né? Sim. Experimenta tomar uma cacetada amanhã do Estudiantes no Maracanã. Não tem chance, não. É difícil, mas é futebol, Pascoal. Perdeu para o Central Córdoba. Outro momento, outra circunstância. Tudo diferente. Mas outra opção, hein? Outra opção. Naquela época, naquele jogo ali, tiraram 3 jogadores porque a opção era o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né? Agora não. Wesley, Gerson. Agora o próprio Felipe já deu declaração que é um momento importante, que é Libertadores, tal, ou seja, como muda o futebol? Claro, né? porque a semifinal está batendo a porta, Zé. Se ganhar, vai para a semifinal da Libertadores da América. E a trajetória... Mas correu um risco, hein, Pascoal? Correu risco lá aí na primeira fase, hein? Correu risco. Até o último jogo correu risco. A Liga... Até o último minuto na primeira fase, do último jogo da primeira fase. Vai jogar contra o São Paulo, poderia ser Flamengo e São Paulo. É que a Liga de Quito se classificou em primeiro lugar do grupo. Poderia ser Flamengo e São Paulo. Aí poderia ser. Agora, ontem o Racing ganhou jogando no Amalfitani, no campo do Vélez, por 1-0. O jogo bem assim, bem cozi, hein? Bem no mais ou menos, bem aqui, bem na machadada, foi mais ou menos assim, sabe como é que é? Aquele modelo. 1-0 e Racing e o Flamengo passando pelos Estudiantes, já está olhando para o Racing. É um time bom, mas não é aquele baita Racing que a gente já viu. Do Racing do ano passado não é mais. Pode ter 3 argentinos na sequência, né? Estudiantes, Racing e River Plate numa eventual final de Copa Libertadores. Pode ser, se for uma... Reedição de 2019 seria. Rivalidade Brasil e Argentina, a gente conhece bem, sabe como é. Te pergunto se teremos uma atmosfera parecida hoje à noite no Maraca? Não, as traves estarão na altura no correta e no comprimento correto também. Acontecia isso em muito lugar, tá? Você chegava para jogar lá, cadê os 2,44 de altura da trave? Não, meu goleiro aqui ele é um pouco mais baixo, então a minha trave tem 2,37. É isso que eu queria te perguntar. Leva uma fita métrica, uma trena ou faz o quê? Se as duas estiverem na mesma altura, é ruim, mas, né? Bem, agora, e também como vai jogar um tempo para um lado, um tempo para o outro, tá? No futebol lá da minha rua, a gente jogava de qualquer maneira. Ia jogar de qualquer maneira. Entendi. Mas, enfim, numa competição internacional é ruim. Maracanã vai estar perfeito. O gramado vai estar bom. As traves vão estar no tamanho certo. A torcida do Flamengo vai estar lá. E o time do Flamengo, que joga muita bola, também vai estar. Então, esse é um problema para o Estudiantes. Claro que enfrentar uma equipe argentina de tradição e de história vai gerar uma dificuldade. E o fato do Flamengo não ter feito uma boa campanha na primeira fase e ter que decidir segundos jogos fora de casa faz com que esse jogo seja ainda mais importante, porque é bom abrir uma vantagem. Não, e a gente sabe também que o Flamengo, depois de alguma turbulência passada do Mundial de Clubes, ele se recuperou, vai muito bem, é um time que é quase imbatível no Maracanã. Mas a gente sabe que a Libertadores é uma prioridade na temporada do Felipe Luiz, na temporada do Flamengo. É um técnico novo e que quer um título, quem sabe, de Libertadores. Acho que
pior momento do Flamengo na temporada foi em Libertadores. Foram 2 jogos ruins, Sim. basicamente, contra o Central Córdoba e contra o Deportivo Táchira. Mas, sim, mudou tudo. Agora, o Flamengo está jogando nesse nível de 77,77, que número bacana, % de aproveitamento, com 55 gols marcados. É o retrospecto do Flamengo no Maracanã, né? Em 2025, 27 jogos e 19 vitórias, 6 empates e só 2 derrotas. É muito impressionante mesmo esse número. Esses dados aí são um levantamento dos nossos amigos do Gato Mestre, que estão sempre de olho em todos os números e contribuíram com essa pesquisa pra gente. Veja que 2 derrotas e 6 empates. Empate no Maracanã, você pode considerar para o Flamengo um resultado ruim, tá? Sim. Empate no Maracanã para o Flamengo é um resultado ruim. Mas as derrotas, tem essa marcante para o Central Córdoba, essa chamada derrota de Libertadores, né? E acho que não vai acontecer de novo. Acho que principalmente o campo internacional. O Flamengo tem um meio campo e assim, a parte ofensiva toda do Flamengo, parte defensiva com muita experiência, com muita qualidade técnica. Difícil imaginar que o Estudiantes possa superar o Flamengo no Maracanã. Só que se o Estudiantes fizer um jogo contra o Flamengo no Maracanã de equilíbrio e conseguir levar para a Argentina um resultado razoável, que eu digo até uma derrota por 1 gol de diferença é um resultado razoável, você fica com um confronto aberto. E um confronto aberto na Argentina é problema mesmo para um time como o Flamengo. A gente viu ontem o Palmeiras jogando contra o River Plate. Imagina que o Palmeiras tivesse feito o resultado de 1 gol de diferença. O Palmeiras ganhou do River Plate. Mas o jogo 1-0 para o River Plate é um jogo bem possível. Sim, né? Aberto, né? Isso. Quando o River Plate faz o 2-1, inclusive, o River Plate fica em cima do Palmeiras para buscar o empate. Então, se você não consegue vencer, se você empata, você está correndo risco durante muito tempo, mesmo com o primeiro tempo que o Palmeiras fez. Então, contra time argentino, principalmente com camisa, com história, com tradição... A diferença é que o Palmeiras agora decide em casa e o Flamengo decide fora, essa é uma vantagem né? do Palmeiras, não é uma vantagem para o Flamengo. O Flamengo fez uma campanha ruim na primeira fase da Libertadores, né? Bom, vamos falar um pouquinho então do time que o Felipe Luiz vai colocar em campo, os 11 titulares do treinador, porque o meio-campo parece que vai ser formado por De La Cruz, Saúl e Arrascaeta, né? Porque sem o Jorginho, acho que esse seria o meio-campo ideal? Não, o meio-campo ideal é com o Jorginho. Não, né? sim, mas sem Jorginho ele. Eu botei essa vírgula, Veja sem só, ele. esse é um meio-campo que não tem primeiro volante. Mal tem segundo volante. Tá? Mal tem segundo volante aí. É algo que se você conseguir jogar, se você conseguir, com o apoio aí do Samuel Lino, do Plata, se você não fizer seus laterais irem lá na frente o tempo inteiro, embora a gente saiba que principalmente o Ayrton Lucas é um jogador que se lança muito ao ataque, mas se você conseguir marcar com esse meio campo, jogar você vai, tá? Sim, porque o Jorginho, ainda que também seja um jogador que jogue e joga muito, e na verdade também não é um primeiro volante, ele tem mais um pouquinho de posicionamento, não diria nem de pegada, mas de posicionamento defensivo. Então, você tem um pouco mais... Aí, para você ter uma ideia, na seleção uruguaia, Arrascaeta e De La Cruz jogam na mesma posição. Né? Durante muito tempo, o Arrascaeta foi reserva do De La Cruz. Não me pergunte por quê, mas assim, foi. Né? Acho que daria para jogar com os dois e, tendo que optar, eu iria sempre de Arrascaeta. E o Arrascaeta que tá ali fazendo toda a criação desse time, mas também aparece fazendo gols, né? Impressionante o que vem fazendo nessa temporada o Arrascaeta, 13 gols marcados no Campeonato Brasileiro. É uma coisa assim que todo mundo fica meio boquiaberto olhando ele em campo. É a temporada mais artilheira de um jogador que tá aqui no Brasil há mais de 10 anos e sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom. Então, acaba sendo um líder técnico, né, desse meio-campo e da parte ofensiva do Flamengo. A gente está projetando ali o ataque, então, com o Plata, o Samuel Lino e o Pedro, né? Isso. Como centroavante. Mas o Bruno Henrique
volta a ficar à disposição. Tu acha que tem alguma possibilidade de ele, ao invés de começar com o Pedro, começar com o Bruno Henrique? Acho que tem várias possibilidades, porque ele pode ter o Luiz Araújo, que ele já teve em outro jogo, ele pode ter o Bruno Henrique. É que ele usou o Bruno Henrique nos 2 jogos contra o Inter. Eu acho que a questão do Bruno Henrique, e é uma questão... Primeiro que o Bruno Henrique não estaria suspenso para esse jogo, porque a Libertadores, aquela suspensão que ele pegou, é válida apenas para as competições nacionais, mas está... Então, para mim, o Bruno Henrique, principalmente nesses jogos de decisão, ele teria que ser titular. Encaixaria ele de alguma maneira, ou no lugar do Plata, ou no lugar do Pedro, né? Mas ele teria que ser titular. De qualquer jeito, você ter um jogador como esse para modificar panoramas, ou até para você colocar mais força para conseguir um placar maior. Se o Flamengo estiver ganhando de 1-0, de 2-0, não significa que você tem que fazer substituições defensivas. Pelo contrário, você pode fazer, e o Flamengo tem para isso, substituições ofensivas para ir buscar um resultado maior que dê tranquilidade para a partida de volta. Então, acho um elemento muito importante para esse jogo, mesmo que não saia como titular. Vai se aproveitar do fator casa, vai se aproveitar do que tem de melhor no elenco para conseguir já fazer o resultado, conseguir a vantagem para o jogo da volta. Cada vez mais torcedores do Estudiantes pelas ruas do Rio de Janeiro, hein? Encontrou bastante lá para o Copacabana? Muito argentino circulando. Eu não sei por que eles vão para Copacabana, mas tem tanto lugar no Rio de Janeiro legal para ir, tá todo mundo Como mundo a Barra fica da lá. Tijuca. Não, ele até vem, mas não... Tá bem, não. Tá bem. Vamos dar uma olhadinha no chaveamento da Libertadores? Até o momento, ó, o que temos aí de projeções, né? O Flamengo ou o Estudiantes, quem avançar, vai pegar o vencedor de Vélez e Racing. Lembrando que o Racing tem a vantagem, conseguiu vencer o Vélez nesse jogo da ida das quartas. O Palmeiras, que venceu ontem, também tem a vantagem, vai aguardar quem vai vencer, quem vai passar do confronto entre São Paulo e LDU, que jogam hoje. Então, podemos ter, sim, um clássico paulista, né? Um derby. Que nunca aconteceu numa semifinal de Libertadores. Já aconteceu várias vezes em Libertadores, em primeira fase, em fases decisivas, mas nunca chegou à semifinal. Já teve Corinthians e Palmeiras em semifinal. Mas Palmeiras e São Paulo ainda não. Eu chamei de derby, mas eu tenho dúvida. Na verdade, o derby é só o Corinthians e Palmeiras. Derby é Corinthians e Palmeiras. Esse é o choque rei. Choque rei. Então tá aí, galera. Flamengo e Estudiantes, direto do Maracanã. Jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Teremos casa cheia, todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada e o Mengão, logicamente, vai tentar, né, fazer um resultado positivo nesse primeiro confronto para levar, né, um bom resultado para o segundo jogo que vai acontecer lá na Argentina. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Fique tranquilo, daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês, porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!